Olá, queridos alunos. Peraí, a gente teve uma invasão no estúdio? O que está acontecendo aqui? Calma, calma, não! Olá, meus queridos alunos! Thanos, não vai funcionar dessa vez não. Agora com licença que eu vou trabalhar, beleza? Olá, meus queridos alunos, desculpa esse pequeno empecilho que nós tivemos nessa introdução, já está tudo resolvido, não teremos mais invasões no nosso estúdio, beleza? Para a gente continuar as maravilhosas aulas de química orgânica, a gente vai abordar hoje éteres. Na aula anterior a gente viu ésteres e agora éter. Presta atenção na nomenclatura, tudo bem? Éter, éster. O éster tem o S a mais. Pensem no S como a C dupla O, enquanto no éter a gente vai ver que o nosso grupo funcional tem um heteroátomo e nesse caso é o nosso oxigênio. Galera, então pensem no éter como esse T entre duas letras E. É como se a gente tivesse o oxigênio entre os dois carbonos, tudo bem? E a gente chama esse oxigênio de heteroátomo ou um átomo diferente de carbono e hidrogênio. Tudo que eu tenho diferente de carbono e hidrogênio entre a minha cadeia, tá? Quebrando essa sequência de carbonos, eu vou classificá-lo como um heteroátomo. Tudo bem? Nomenclatura, galera. Nós temos duas nomenclaturas bem importantes para éteres, tá? A primeira, a gente vai usar o prefixo met, et, prop, but, identifica o número de carbonos, mais o termo ox, para menor porção. Tá vendo que o oxigênio ali no meu grupo separa esses carbonos, quebra a minha cadeia? Então o termo ox vem logo em seguida do menor grupo, menor sequência de carbonos do oxigênio. Enquanto o maior vai receber o nome do hidrocarboneto, tá? Etano, butano, pentano. Tudo bem? Eu ainda posso dar um outro tipo de nomenclatura, que a IUPAC também adota como oficial, que é a palavra éter seguido dos prefixos que identificam o número do carbono, terminação em ico, tudo bem? Ordem alfabética, toma cuidado. Vamos ver na prática, então, como essas duas nomenclaturas funcionam. Esse primeiro caso aqui, tá vendo que eu tenho um carbono antes desse oxigênio e dois depois? Galera, toda vez que eu vejo a forma de um éter, eu tenho que imaginar que naquela estrutura eu tenho duas partes. Tá? Ela não está mais sequenciada, ela tem uma quebra por esse heteroátomo, então eu tenho dois carbonos separados, ligados entre esse oxigênio. Bom, nesse caso aqui, o meu nome vai ser met mais o termo ox para a cadeia menor, que tem um carbono só, seguido da palavra etano. Se eu juntar, metoxetano, tá? Então metoxetano. Ou éter etílico metílico. Tá vendo a ordem alfabética? Etílico, maior cadeia, ordem alfabética, metílico. Tudo bem? A gente vai fixar principalmente nessa primeira, tá, galera? Metox, etano, metox, met-ox, primeiro termo, mais com a cadeia menor, mais o termo ox, seguido do nome do hidrocarboneto. Bom, posso representar dessa forma. Tá vendo que eu tenho um oxigênio entre os dois carbonos? A representação, quando eu vou simplificar essas ligações para o éter, é muito fácil para identificar, tá, galera? Eu não tenho uma dificuldade com dois oxigênios, como acontece no ácido carboxílico, como acontece no éster, tá? Aqui é apenas um oxigênio entre esses carbonos, muito parecido com a minha cadeia normal ali, ok? Bom, seguindo, então nós temos, nesse caso aqui, galera, uma semelhança entre as duas porções. Bom, se o primeiro nome a gente tem, a primeira forma para a gente dar nome, a gente tem a menor porção, terminação em ox e a maior nome do hidrocarboneto, e quando a gente tem as duas iguais? Bom, posso usar o termo di, que a gente já tinha visto. Como eu tenho et para um lado, ox para o outro e etano, eu posso chamar de etox-etano, ou simplesmente éter dietílico. Tudo bem? Essa nomenclatura, galera, quando eu uso a palavra éter, ela é muito comum nesse exemplo que eu dei, quando eu tenho as duas estruturas iguais. Tudo bem? Então o termo di, tri, ela é muito bem aplicada para nomenclaturas que não são as mais ideais segundo a IUPAC. Tudo bem? Eu posso usar aquela nomenclatura, só toma cuidado quando for uma cadeia diferente, tá? Quando for uma cadeia diferente,
optem pelo menor número, menor sequência, terminação ox e o hidrocarboneto, tá? E quando repete naquele caso lá que a gente está vendo, nesses exemplos, quando repete os dois segmentos, a gente usa o termo di e a palavra éter antes. Tudo bem? Tranquilo? E aquela é uma forma de eu representar essa estrutura do éter dietílico. Tá vendo que eu optei por representar um CH3 na ponta e o outro CH3 na outra ponta? E o oxigênio está aqui nesse meio meu. Tudo bem? Tanto faz a forma como representar. Só tomem cuidado para não suprimir muito funções mais complexas, que é o caso de éster, que é o caso de ácido carboxílico, que eu tenho mais coisas nessa minha cadeia. Ok, galera? Bom, continuando então, sossegado até aqui, nós vamos para exemplos mais diversos. Bom, nesse primeiro caso ali, tá vendo que a parte menor, galera, eu vou até dar outros exemplos, a parte menor nem sempre fica no começo, tá? Vou dar exemplos invertendo. Bom, a parte menor, met, a parte maior, prop. Metiox, metox, propano, tá? Nesse caso aqui, tem os dois, éter dimetílico ou metox, metano. Tudo bem? Quando eu repito o termo para os dois lados, é muito comum éter dimetílico. Ou ainda posso usar metox, metano, não tem problema nenhum. Olha o que eu fiz aqui, galera. 2 carbonos aqui e 3 do outro lado. Eu inverti essa posição justamente para preservar o mesmo nome. Cadeia menor continua sendo com 2 carbonos. Tá? Perdão, aqui continua com 2, né? 2 carbonos no início e 3 lá. Etox, propano. Nesse caso aqui que eu inverti, tá, galera? Eu coloquei lá do outro lado a menor cadeia e aqui a maior cadeia. Bom, se eu tivesse feito isso, mas o mesmo composto de cima, seria o mesmo nome, eu não teria compostos diferentes. Mas eu mudei. Eu coloquei 4 carbonos aqui, interrompe com o oxigênio e mais 2 do outro lado daquele segmento. Etox, butano. O etox continua como a porção menor, continua com o termo ox. Tudo bem? Ou ainda butil-etil éter. Galera, em alguns casos eu posso usar essa nomenclatura alternativa, que não é a nomenclatura oficial da IUPAC, mas, por exemplo, na FUVEST em 2016 caiu o éter butil-etil éter. Tudo bem? Optaram por dar esse nome, que é um nome não usual, mas pode ser abordado. Mas pensem, se eu conhecer a estrutura de um éter, eu sei que esse éter é um oxigênio entre 2 cadeias, e o vestibular me fornece butil-etil éter, eu já sei identificar isso, eu já sei representar, eu já sei construir a fórmula, tudo bem? Então não se preocupem em conhecer todas as formas de nomenclatura. O vestibular provavelmente vai fornecer uma fórmula ou um nome, por mais diferente que seja, mas você vai conseguir chegar no teu objetivo, vai conseguir chegar na nomenclatura que você deseja, tudo bem? Não se preocupem com essas pequenas variações que nós temos. Bom, seguindo aqui, esse éter grande, nós temos 3 carbonos aqui e 4 do outro lado. Propox, butano. Propox, butano. Nesse caso aqui, galera, 2 carbonos aqui e o benzeno, ou quando ele é radical, ele vira um fenil. Etox, benzeno. Não dei outro nome ali, tá? A gente vai representar às vezes como fenil e a gente vai ver quando isso acontece. Tudo bem? Nesse caso continua benzeno, etox, benzeno. Cadeia menor ox, cadeia maior no nome do hidrocarboneto. Etox, benzeno. Nesse caso aqui, galera, é a velha história, tá? Quando chegar a cair funções que a gente está vendo, esse tipo éter, éster, ácido carboxílico, ramificada, principalmente quando eu tenho nome para cá e nome para lá, só toma cuidado, porque na verdade isso daqui pode ser ela não entra diretamente como uma ramificação, mas ela pode entrar com isso tudo sendo um radical. A gente tem 4 carbonos, vocês lembram do sec-butil? E aí o sec-butil vira metox, cadeia menor, e lá sec-butano. Olha que interessante. Ao invés de eu dar o nome, né, metilpropano, eu simplesmente coloco sec-butano, que na verdade é o sec-butil acoplado nesse oxigênio. Tudo bem? Eu peguei um caso bem bizarro aqui, ok? E o exercício próprio do vestibular, a gente vai até citar alguns exercícios de vestibular, ele vai dar algumas dicas, tá? Para a gente conseguir elucidar esse tipo de exercício mais complexo. Tudo bem? O que não vai sair muito fora do que a gente já vem aprendendo em química orgânica. Ok, galera? Bom,
aminas. Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos ver éter, amina, amida e aleto orgânico, tá? São compostos simples e dá pra gente fazer um pacote só nesses compostos. Tudo bem? Bom, nesse caso aqui, a identificação do grupo funcional. Já dei os exemplos embaixo, mas a gente tem o grupo funcional de amina. Amina, galera, é toda vez que eu retiro, eu substituo um hidrogênio ou dois ou os três do grupo amônio. Tudo bem? Toda vez que eu retiro o hidrogênio da amônia, lembra, NH3 amônia, NH4 amônio. Toda vez que eu retiro o hidrogênio da amônia, eu substituo por um carbono e transformo essa amônia em amina. Tudo bem? Bom, nesse caso aqui eu tenho NH3, amônia. Vou pegar aquele hidrogênio e vou tirar ele. E vou colocar um CH3 no lugar. Galera, se eu substituir um hidrogênio do meu grupo amônia, eu tenho uma amina primária. O que é uma amina primária? Toda vez que eu substituo um hidrogênio. Bom, e se eu substituir dois hidrogênios por um grupo radical qualquer, metil, etil, propil, eu tenho uma amina secundária. E se eu substituir todos os hidrogênios do meu grupo amônio, eu vou ter uma amina terciária. Para aí, porque eu nem tenho mais hidrogênios para substituir. Tudo bem? Nomenclatura da IUPAC. Então nós temos o nome do hidrocarboneto, muito simples, seguido da palavra amina, ou amino e o nome do hidrocarboneto. Galera, eu coloquei até um asterisco ali, indicando que só funciona esse tipo de nomenclatura para quando eu tenho principalmente aminas primárias, aminas muito simples. A gente vai focar nesse primeiro nome, tá? Eu peguei aquilo lá porque é o que eu sempre faço quando eu preparo as minhas aulas. Eu compilo o que cai nos últimos 10, 12 vestibulares e vou fornecer para vocês dessa forma. Mas aquilo ali é muito pouco comum. A gente vai focar aqui. Bom, nesses exemplos que eu já coloquei aqui antecipadamente. Bom, primeiro exemplo, a gente tem uma amina primária. Bom, se o nome é hidrocarboneto, nome desse hidrocarboneto, mais o termo amina. Bom, se aqui eu tenho um metil, metilamina, metilamina, tudo bem? Radical metil com o grupo amina. Toma cuidado para não fazer trocadilhos aí pornográficos. Bom, ou aminometano, tudo bem? Aminometano ou metilamina. Aminometano. Posso usar esse termo amino, que é uma nomenclatura não tão comum assim, ou a gente vai optar por metilamina, ok? Bom, lá na ponta, né? Pulei esse do meio. Vou lá para a ponta. Tá vendo que eu tenho um etil de um lado, eu tenho metil ali embaixo e tenho um propil pro outro lado? Galera, ordem alfabética. Etil, metil, propil, amina. Aqui, eu tenho um etil aqui e um metil ali. Etil, metilamina. Galera, vocês estão observando que eu só repito o nome dos radicais que eu substituí esses hidrogênios, seguido da palavra amina, tá? Eu nem vou citar esse nome, a segunda forma de nomenclatura, que tem o termo amino, porque quando vai começar com cadeias muito substituídas, não usa aquele tipo de nomenclatura, tá? Eu vi pouquíssimos casos com esse daqui, mas existem, tudo bem? Não se preocupem. Então, etil, grupo etil, ordem alfabética. Metil, terminação amina. Do outro lado, etil, metil, propil, amina. É o máximo que eu posso ter, tá? 3 substituições nesse nitrogênio, esses 3 nomes em sequência com a terminação amino. É o máximo que pode acontecer, ok? Bom, vamos ver outros exemplos? Vamos ver esse daqui. Tá vendo que nesse caso eu preciso dar o nome de radical, eu não posso usar o nome do hidrocarboneto, tá? Aquilo ali é um anel aromático, é um benzeno, mas eu não posso usar o benzeno porque eu não estou dando nome, é diferente do éter que eu estou usando o radical, o nome do hidrocarboneto. Aqui eu estou usando o radical, aqui eu estou usando o benzeno como um radical e agora ele entra como fenil, tudo bem? Então eu vou pegar esse nitrogênio agora ele é uma amina, porque eu substituí parcialmente esses hidrogênios nesse caso aqui, e aí eu vou dar o nome
fenilmetilamina. Ordem alfabética, o F vem primeiro, fenilmetilamina. Diferente do éter, tá, galera? Toma cuidado que o éter não é ordem alfabética. O éter é a menor cadeia, terminação em ox, a maior cadeia, nome do hidrocarboneto. Nome do hidrocarboneto ali é benzeno, mas nesse caso ele quer ele como ramificação. Tudo bem? Pensa que eu peguei a amônia, tenho 3 hidrogênios, eu ranquei um hidrogênio e acrescentei uma ramificação. Tirei o hidrogênio, outra ramificação. É diferente do éter, ok? Pequena observação, tá? Não se preocupem muito com isso. Aqui, olha só quando eu substituí os 3, aquele casinho que a gente viu. Só que desse que eu substituí, olha que interessante, nesse exemplo eu usei metil, metil e o etil. Tá vendo que eu tenho 2 radicais? Lembra do termo para 2 radicais em química orgânica? Aquele prefixozinho de di, tri para 3, tetra para 4? Tá? Nesse caso eu tenho 2 radicais iguais. Vou usar o termo di, só que é a ordem alfabética. Então vem etil, dimetilamina. Etil, dimetilamina. Tudo bem? Então eu vou, ao invés de eu colocar etil, metil, metilamina, em vez de eu repetir esses 2 metil, eu vou indicar ele o termo com prefixo di. Tudo bem? Antecedendo esse radical metil. Galera, então a gente está encerrando esses grupos, tá? Com amina, amida, né? Posteriormente e aleto orgânico, porque são as ramificações acopladas a esse tipo de grupo funcional mais simples para dar nome, tudo bem? São bem tranquilas, então vocês não vão ver nada muito fora disso. O máximo que pode ter, por exemplo, aparece apenas um substituindo. Galera, eu acho muito interessante esse caso, tá? Especificamente eu foquei muito nele, que cada vestibular que eu percebia vinha uma nomenclatura diferente. Achei muito legal, porque realmente permite isso. Como a química é democrática, maravilhosa, eu consigo ter essas oscilações para nomenclatura. Posso chamar de fenilamina, posso chamar de benzenaamina, posso chamar de aminobenzeno ou anilina, que é um nome muito comum. Nome comercial, não é nome oficial, mas caiu no vestibular da Unesp em 2018. Tudo bem? Então olha só, fenilamina. Galera, eu posso usar benzenoamina ou benzenamina. Eu suprimo ali, eu retiro esse O do benzenoamina e fica benzenamina. Bem estranho, mas caiu no vestibular, tá? Ou aminobenzeno. Galera, o que vocês têm que perceber? É que mesmo que tenha caído no vestibular e você não tenha visto essa forma de nomenclatura, dá pra gente chegar nesse composto. Não vai afetar a gente não ter visto anteriormente, desde que você já tenha estudado, já tenha visto as formas como podem ser pedidas e aí na hora você tem essa flexibilização. Beleza? Tranquilo? E eu posso ter esse exemplo também. Tá vendo que aqui o grupo amino, ele conectou no meio de uma suposta ramificação? Eu não estou na ponta. Ele não é um propano, não é um propilamina. Tá? Mas eu posso usar como isopropilamina, isopropilamina, tudo bem? Posso usar porque justamente é o isopropil, tá? Eu tenho a conexão ali no meio, não é o propil, é o isopropil, tá? Posso chamar também de propano 2-amina. Tá vendo que é como eu estou tratando como um propano, uma cadeia de hidrocarboneto convencional, e no segundo carbono tem uma amina. Olha que interessante esse tipo de nomenclatura. Tá? Então eu posso usar isopropilamina, só que nesse caso o mais comum é aparecer propano 2-amina, porque no segundo carbono de uma cadeia chamada propano eu tenho o grupo amina. É muito interessante isso, tudo bem? Mesmo que caia dessa forma, dá pra gente ter uma ideia, tá? Se ele estiver perguntando uma característica ou mesmo para identificar a fórmula, se ele colocar isopropilamina e eu lembrei do isopropil, ou ele colocou propano 2-amina, eu consigo chegar na fórmula estrutural, sem problema nenhum, beleza? Eu posso chamar também de 2-aminopropano. Então, propano 2-amina ou 2-aminopropano. Galera, eu compilei, vocês têm isso no material de vocês, é um resumo dos últimos vestibulares. Não vai afetar para a gente abordar todas as aminas com esses vários nomes, mas a gente consegue identificar justamente por essa posição. Beleza?
Continuando, agora nós vamos para amida. Então, olha só, amina é a substituição do hidrogênio da amônia por um grupo carbônico. Amida é a substituição de um hidrogênio apenas pelo grupo carbonila. Lá aquele grupo que eu tenho na acetona, tenho no aldeído, tenho no ácido carboxílico, tenho no éster. Tudo bem? C-O. Quando eu substituo o hidrogênio por ou vou substituir o hidrogênio da C-O que eu teria no hidrocarboneto, ou substituir o hidrogênio do grupo amônia por um grupo carbonila, eu tenho a amida. Então, olha só, amina é só a substituição por carbono. Amida tem C-O. Tudo bem? Então, na hora que a gente for identificar hidrocarbonetos, eu vou dar um exercício na próxima aula que vai ter um composto bem extenso e eu vou ter que identificar individualmente as funções. Então, tem que tomar um cuidado muito especial com a amida. As outras funções, nem sempre o que está ao lado vai afetar o tipo de função, mas para a amida isso acontece. Eu tenho que observar se aquele carbono ligado no nitrogênio, ele tem uma dupla O. É muito comum as pessoas olharem só o nitrogênio e classificar como amina. Tá? Então, olhou o nitrogênio, aqui é uma amina e aqui é uma acetona ou aqui é um aldeído? Não, eu tenho que olhar o nitrogênio e ver se aquele carbono direto a ele tem uma dupla O. Se tiver uma dupla O, ao invés de eu classificar como uma acetona ou aldeído, eu classifico como uma amida. Então eu junto, olha só o que eu indiquei como grupo funcional. Carbono, C-O, nitrogênio da amônia. Tudo aquilo ali é o meu grupo funcional. Beleza? Bom, nomenclatura. Simples. Nome do hidrocarboneto seguido da palavra amida. Tá? Tem outras nomenclaturas, mas a gente vai focar nome do hidrocarboneto seguido da amida. Beleza? Bom, primeiro exemplo, simples. Substituir um hidrogênio da amônia, NH3, por CH3COO. Nesse caso, eu substituí o hidrogênio por dois carbonos ligados na dupla O. Essa dupla O já me classifica esse conjunto como uma amida, então eu tenho etanoamida. Mas aí o PAC também gosta de separar, de juntar esse O, tirar esse O, fica etanamida. Tudo junto, olha que legal. Eu posso usar, aí o PAC aceita as duas formas, etanoamida ou etanamida, mais fluido, de uma vez só, tá? Ou ainda, se eu pegar, por isso que eu não classifiquei aqui a outra forma de nomenclatura, porque na verdade a outra forma é usar aqueles termos, a sete forma que a gente já vem utilizando desde aldeído, cetona, ácido carboxílico, tá? A gente repete os termos form para 1 e a 7 para 2 aqui, tá? Pegar uma cadeia mais extensa ali, com 4 carbonos. Butanoamida ou butanamida, tudo junto, butanamida, ok? Posso representar daquela forma ali também, galera. C-O, NH2 ali. Beleza? Sem grandes traumas. Então, butanoamida ou butanamida. Tudo junto, mais fluido. Tranquilo? Então, lembrem-se, para diferenciar, vou voltar lá no início, éter e éster. Éter, o oxigênio entre dois carbonos. Éster, C-O, O. Éster tem algo a mais, tem o S a mais. Tá? Éter, T entre dois E ou oxigênio entre dois carbonos. Ok? Amina e amida. Amina, substituição da amônia por hidrogênio, tirando o hidrogênio e colocando o grupo funcional, grupo carbônico. Amida, substituição do hidrogênio por C-O. Amida, dupla O. Amina, só hidrocarboneto. Tudo bem? Lembra da amida, o D tem uma perninha para cima ali, quando eu estou vendo esse nome, tá vendo? Então esse tracinho para cima é a dupla O. Amida, o D de dupla O. Dupla ligação O. Amina não. Amina é só amônia. Tudo bem? Amina é só amônia por substituição em grupo carbônico. Amida dupla O. Amida dupla O. Tranquilo? Frisem isso, reforcem. Vestibular adora dar trocadilhos entre amina e amida, entre éter e éster. É muito parecido essas funções. Quando eu vejo isso em um composto grande, numa fórmula, por exemplo, de um princípio ativo de um remédio,
Lá na farmácia a gente vai ver muito esse tipo de composto, então a gente tem que diferenciar muito bem essas funções. Cai muito em vestibular e também vai ser cobrada na nossa prova. Logo mais vocês vão saber quais são os temas, tá? Que vai ser, já foi até agendado já. Tranquilo? Bom, vou agora focar em aletos orgânicos. A palavra aleto vem de halogênio, família 7A. Então, o grupo funcional de um aleto orgânico mistura carbono, hidrogênio e um 7A. Tudo bem? Então, aleto orgânico, o meu carbono, o meu radical qualquer, metil, etil, propil, butil, pentil, o meu radical qualquer ligado a alguém da família 7. Tá? Esse X, tá? Eu pus XF lá, mas é o X, tá? O X pode ser o flúor, pode ser o cloro, pode ser o bromo, pode ser o iodo, pode ser o astato. Tudo bem? Família 7, flúor, cloro, bromo, iodo, astato. O ganomesso, que não vai entrar agora. Ok? Então nós temos Livermore, perdão. A gente tem a última camada desses elementos com 7 elétrons, família 7. Muito simples, né? A gente é o último para ver, mas na verdade é o mais simples de todos. Tá? Onde eu vou simplesmente dar o nome do meu ânion, cloreto, fluoreto, brometo, iodeto, astateto, nem existe, tá? Mas se tivesse, seria esse nome. Seguido do grupo, é o metil, é o metano, é o butano, é o pentano, ou ainda nome do hidrocarboneto mais o nome do halogênio. Tá? Eu até gosto do segundo nome, a gente vai ver na prática isso. Bom, exemplos. Nesse caso, tá vendo que eu tenho um cloro ou um cloreto ligado nesse carbono, que dos três é o primeiro? Bom, cloropropano. O nome que eu mais gosto é dessa forma, igual a gente viu antes. Pego o propano, sei que ele está no número 1, cloropropano. Acabou. É muito comum o vestibular abordar aletos orgânicos junto com outras funções. E aí a gente tem uma função mista, mas o aleto eu posso dar esse nome como se fosse um radical. O cloro, ele entrou aqui como se fosse um radical, no carbono 1 cloro. Poderia ser um metil, poderia ser um etil. Então eu coloco como se fosse um radical. Então poderia ter um ácido carboxílico, onde uma posição do carbono tivesse um aleto. E eu consigo dar o nome completamente simples, tá? Um cloropentanoico, ácido 1-cloropentanoico. Bom, número 1, eu sei que eu vou ter esse aleto ligado e é um ácido que termina C-OH, tá? A gente vai abordar essas funções mistas lá nos exercícios, lá nos últimos exercícios a gente tem função mista. Funções mistas são muito simples, eles não vão pedir funções mistas complexas. No máximo um hidrox, OH, no máximo um aleto, tudo bem? Não se preocupem quanto a isso. Seguindo, posso dar o nome de um cloro propano ou ainda cloreto de propila, tudo bem? Cloreto de propila. Cloreto, nome do ânion, seguido do propila. Particularmente, não gosto muito, eu prefiro o primeiro, tá? Cloropropano. Que daí quando a gente começar com as funções mistas, pouca coisa que a gente vai ver que não cai tanto, a gente com certeza opta pelo primeiro nome em aleto. Beleza? Bom, e quando eu tenho dois aletos? Eu sempre vou frisar no termo di-tri. Todos os nossos exemplos das aulas anteriores, eu tinha as funções com di ou tri no nome. Aleto não ia ser diferente, tá? Então, quando eu tenho dois bromos e o meu carbono, a minha sequência de carbonos é uma cadeia relativamente grande, 4 carbonos, eu tenho que identificar posição, tudo bem? 1,2 de bromobutano, 1,2 de bromo. Na posição galera, aqui é 2,3, né? No número 1 eu não tenho nada, tá? Eu pus como se fosse aqui, pegadinha, só para vocês observarem. Tudo bem? Nesse caso, 2,3 de bromobutano. Tá? Façam 1,2 como seria. 1,2 é só colocar um bromo aqui no primeiro, ou do outro lado, ou desse lado. Se eu colocar em todos, aí fica 1,2,3,4 tetrabromobutano. E aí alguém pode pensar, se eu colocar em todos,
eu preciso identificar o número. Olha que interessante, se eu colocasse em todos, eu precisaria identificar o número. Ou, mais simples, se eu colocar outro cloro aqui, outro cloro lá, preciso identificar? Preciso, porque se eu colocar 4 bromos, eu não sei se no mesmo carbono eu tenho 2, porque eu posso ter, o número de ligações permite que eu tenha 2 bromos no meio da cadeia, ou até 3 na ponta, tá? Então eu posso ter mais de um aleto no mesmo carbono. Então, se eu tenho 3 aletos, que seja o mesmo, não importa, eu tenho que ter 3 números. Não importa que seja 1,1,1 tribromo, mas se tem o termo tri, tem que ter 3 números. Eu tenho que identificar a posição desses 3 bromos nessa minha cadeia. Beleza? Bom, vou trabalhar com outros exemplos também aqui. Nesse caso, bem simples, 2-bromo-butano. Conto 2 de lá para cá, segundo carbono tem um 2, segundo carbono tem um bromo, 2-bromo-butano. Bom, nesse caso, tá vendo que eu tenho cloro, cloro, cloro? Nesse daqui que eu falo, tá? Eu não tenho outra opção, porque eu só tenho um. Então, nesse caso, triclorometano. Preciso colocar 1,1,1? Só nesse caso não, porque eu só tenho um carbono, ele é um metano. E se fosse um etano, obrigatoriamente, 1,1,1 tricloroetano. Porque eu posso ter 1,2,2 ou 1,1,2 tricloroetano. Tudo bem? Nesse caso eu não precisei, porque eu só tenho um carbono. Naquele cara, tá vendo que eu tenho um iodo aqui na pontinha? Perdão, aqui na pontinha eu tenho um iodo e mais 1, 2, 3, 4, 5 iodeto de pentila ou um iodo pentano. Um iodo pentano ou iodeto de pentila. Naquele caso ali, um etil e um cloro, cloreto de etila ou um cloroetano. Um cloroetano. Nesse caso aqui, o bromo no segundo. 2-bromopropano ou brometo de isopropila. FUVEST deu esse nome para identificar o número de hidrogênios no carbono que tem o brometo. Olha que curioso, tá? Aí eu tinha que montar a forma e tinha um só. Brometo de isopropila ou 2-bromopropano. 2-bromopropano ou brometo de isopropila. É um isopropila, tá vendo que eu tenho 3 carbonos e as duas extremidades é o meu iso, é o meu CH3, tá? Isopropila. Sossegado, sem grandes traumas. Bom, então é fundamental, com essa aula a gente encerra as principais funções orgânicas. Então a gente viu o hidrocarboneto lá no início, aula fundamental, a base da nossa prova, hidrocarboneto. Tem que saber a cadeia principal, tem que saber nome dos radicais, tem que saber dar nome para essa cadeia principal, identificar essa sequência, é a base, é o fundamento. Hidrocarboneto, depois a gente seguiu para álcool, para enol, para fenol. Depois a gente foi para aldeído, depois a gente foi para cetona, ácido carboxílico, éster, éter, amina, amida, aleto orgânico, tá? Eu vou disponibilizar junto com essa aula, vocês podem fazer o download aqui embaixo, um resumo, uma tabela com todas as funções e o grupo funcional e um exemplo, tá? Foquem nessas funções, principalmente nas primeiras funções que a gente viu. Cai muito. Tá? Lembrando que a química orgânica é 1/4 da química. Se eu dividir a química do vestibular em química geral, físico-química, inorgânica e orgânica, tá? Então a gente tem muito material em orgânica que potencialmente pode cair na prova, tá? Então voltem nessas aulas, refaçam essas aulas. A gente encerra aqui as funções. Agora na próxima aula a gente vai revisar todo esse conjunto de funções. Tá? Depois a gente vai iniciar lá em reações orgânicas e a gente vai seguir. Mas eu não vou voltar mais. Quando a gente estiver em isomeria, eu não vou conseguir voltar como que a gente vai dar nome para ácido carboxílico. Quais são as regrinhas básicas. A gente não pode mais perder tempo com isso. Tá? A matéria tem que avançar. Beleza? Qualquer dúvida, me avisem. Vamos para os exercícios. Então lembrando, éter, amina, amida e aleto. Primeiro exercício, fórmula estrutural. Metoxpropano
metox, metiox, propano. Olha o outro nome, galera. Éter butílico etílico. Mas aonde está o butílico etílico? O butil está no começo? O butil não importa. Se você quiser colocar 4 carbonos, oxigênio e 2, ou 2, oxigênio e 4, é a mesma coisa. Faça o teste, coloca as duas formas e dê os nomes. Você não vai conseguir dar 2 nomes. Tá? Nesse caso, o éter butílico etílico, o et é a menor sequência, vira etoxbutano. Tudo bem? Etoxbutano, ou éter butílico e etílico. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar as fórmulas e o outro nome. Tá? O de cima não precisa, mas façam esse nome como foi dado em cima, que a gente vai seguir o termo ox para identificar o oxigênio. Tá? Aqui eu não tenho isso. Tudo bem? Então refaçam esse nome aqui. Bom, nesse número 2 aqui da Unicamp nós temos Augusto dos Anjos, nasceu em 1884 e faleceu em 1914, foi um poeta brasileiro que em muitas oportunidades procurava sua inspiração em fontes de ordem científica. Esse cara foi excelente. A seguir, transcrevemos a primeira estrofe de um soneto intitulado Perfis Chaleira. Nesses versos, Augusto dos Anjos faz uma palavra química. Olha que cara culto, né? Ele, além de escrever, ele pintava, ele era músico, ele era um cara que fazia muitas tarefas ao mesmo tempo. O oxigênio eficaz do ar atmosférico, o calor e o carbono e o amplo éter valem 3 vezes menos que este Américo, Augusto dos Anzóis Souza Falcão. O oxigênio eficaz do ar atmosférico, o calor e o carbono e o amplo éter conjunto valem 3 vezes menos do que o Américo Augusto dos Anzóis Souza Falcão. Tudo bem? Bom, na letra A, uma das palavras se refere ao gás cuja molécula são diatômicas, 2 átomos, e que é essencial para o processo respiratório. Tá? Então, um gás que ele citou oxigênio, ele citou o carbono e o éter. A B, ele pede, escreva a forma estrutural do primeiro composto pertencente à função orgânica mencionada. Função orgânica é o éter, como se ele tivesse perguntado o éter mais simples que a gente tem, aquele com o menor número de carbonos, tá? Lembra do éter, um oxigênio entre 2 carbonos, esse será o menor. Beleza? No número 3, quem nunca viu essas plantinhas, né? O principal componente do chá de quebra-pedra, planta mostrada na fotografia, que é a apresentação diurética, quebra-pedra, pedra relacionada ao pedra no rim, tá? Que é aquele aglomerado cristalino que faz sobre principalmente sódio e magnésio ali. É hipofilantina, cuja forma está representada na página aqui, na sequência, tá? Então nós temos aí a hipofilantina, para indicar o grupo funcional. Tá vendo que pergunta qual é o grupo? Já está identificando o grupo, não são os grupos, é o grupo, um grupo só, provavelmente vai repetir, tá? A gente pode até observar aqui em cima, eu até deixei nesse exemplo aqui, um éter cíclico, tá? Então tem uma sequência ali, posso ter tranquilamente esse éter entre 2 carbonos. Já até contei, né? Bom, enfim, então façam aí. Nesse exercício de número 4, eu tenho a junção ali do oxigênio desse OH do álcool com esse oxigênio, um agente desidratante, desidrata, retira a água, posso ver que a água saiu como produto lá, e aí eu tenho esse éter formando ali no produto. Tá vendo que eu usei 2 álcoois e retirei uma molécula de água desse álcool, eu desidratei o álcool e se transformou em um éter. E aí ele dá embaixo outro exemplo, aqui eu não usei o R e um R, esse R pode ter 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui nesse exemplo ele citou 2. Então peguei um etanol, outra forma do etanol, usei um agente desidratante e formei um composto orgânico. Segue a mesma coisa de cima, tá? Só que eu tenho 2 e 2, tudo bem? Atenção, um oxigênio, 2 e 2 é o meu composto orgânico de letra X. Sossegado? No 5, escrever as fórmulas estruturais dos compostos. Então, etilamina ou etilamina, metilpropilamina, posso juntar, metilpropilamina, trimetilamina,
trimetilamina. No 6, o mau cheiro de peixe é causado por aminas de baixa massa molar. Uma das aminas é a dimetilamina. Escreva suas fórmulas estruturais e molecular. Fórmula estrutural e molecular da dimetilamina. São bastante exercícios, tá? Por isso que a nossa aula é um pouco mais condensada aí. São funções bem relativamente simples, então nós vamos focar muito em exercício. Coitado do gado. Existe uma nomenclatura não oficial, em que grupos característicos, de acordo com uma característica, lembra que o nome não oficial ou usual pode ser também dado a uma característica dessa substância. E a função amina são determinadas, né, amino, posso usar também, e consideradas substitutos do elemento hidrogênio em uma cadeia carbônica. Beleza. A degradação de proteínas observada em corpos em decomposição, por exemplo, produz aminas com cheiro desagradável e intenso. Olha o nome dessas aminas. Eu tenho ali a putrescina, de coisa putreficada, e eu tenho a cadaverina, vem de cadáver, tá? Então essas aminas que dão um odor característico quando eu tenho algo putrecido ou algo com características de cadáver, na verdade eu tenho duas aminas, tá? A putrescina e a cadaverina. Utilizando as mesmas regras de nomenclatura observadas na putrescina, escreva o nome da cadaverina. Tá vendo que a putrescina aqui, ela tem outro nomezinho, que é 1,4 diaminobutano? Olha só, 1,4 diamino, dois grupos aminos, diamino, 1,4 diaminobutano, putrescina. E aí eu vou usar exercício super simples. Tá vendo que nesse caso eu não tinha citado quando eu tenho dois grupos aminas, eu só citei quando eu tenho dois substituintes na amônia, mas quando tem duas aminas, vai acontecer em vestibular. Um exemplo que foge do que os professores estão fornecendo, mas eu consigo resolver. Tá? Eu consigo, com base nisso, dar o nome usando o termo diamino. Tá? Tranquilo, super sossegado. Nesse número 8 eu tenho a fórmula, pede o nome. Tá? Então, nesse caso, não necessariamente vai ser uma função que está ali, mas nesse caso, quero que vocês tentem descobrir ali o que eu tenho, tá? Lembrando que, basicamente, a legenda é a mesma para todas essas imagens que a gente tem no material. Vermelhinho, oxigênio, nesse caso, azul, nitrogênio, tudo bem? Então, é só observar aqui nesse composto e embaixo ali, representando fórmulas muito parecidas, a estrutura muito parecida, mas fórmulas são relativamente distintas. Tá? No 9, contrário, tá? Enquanto no 8 dá a fórmula e pede o 9 dá o 9 dá o nome, pede a fórmula. 2-cloropentano, 2,2 dibromo. Olha só como se fosse uma função mista, né? Tem um aleto e mais uma ramificação, tá? 2,2 dibromo, 3-metilhexano. Super simples, X, começo lá do final, cadeia X, coloco 6 e vou distribuindo essas outras substâncias, o aleto ou uma ramificação metil. Beleza? Nesse caso, então no Jornal Correio Popular de Campinas, de 14 de outubro de 1990, na página 19, foi publicada uma notícia referente à existência de lixo químico lá no litoral sul de São Paulo. E aí tem a reportagem. A CETESB, que é a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, descobriu a existência de um depósito de resíduos químicos industriais dos produtos pentaclorofenol, hexaclorobenzeno, no sítio do Coca, no início de setembro. Sabendo que o fenol é um derivado do benzeno, onde um dos hidrogênios da molécula foi substituído pela hidroxila, fenol, tá? Pega o benzeno e coloca um OH, fenol. E aí eu tenho a fórmula embaixo desse benzeno e eu vou pegar um hidrogênio. Qual? Posso pegar esse, posso pegar esse, posso pegar de cima, posso pegar de baixo? Não importa. Eu vou pegar um desses hidrogênios e pôr um OH. Eu transformo o benzeno em fenol. E aí ele pega, com base nessa estrutura do benzeno, como seria o nome de pentaclorofenol? Pentaclorofenol. Coloco um hidroxila aqui e pentacloro. Tudo bem? Pentacloro. Não consigo hexacloro. Provavelmente vocês vão ver o porquê, o número de ligações vai saturar.
pentacloro eu consigo. E embaixo, hexaclorobenzeno. Opa, o hexacloro no benzeno eu consigo, mas o hexacloro no fenol não, porque o fenol já tem OH. Mas o benzeno não, o benzeno tá limpinho, o benzeno só tem hidrogênio, vou pegar todos ele e colocar o cloro. Altamente tóxico essas duas substâncias. Tranquilo? Sossegado. Na número 11, aqui começa, eu achei maravilhoso esse exercício, que é uma realidade vestibular. Embora a gente não aborda funções mistas, o vestibular pode pedir assim. Olha em cima, super simples. Tem uma hidroxila e um ácido. O nome, ácido hidroxetanóico. Nossa, professor, mas por que ele não colocou o número? Por que ele não colocou o número 2 ali? Porque eu só posso aqui, tá vendo que esse hidroxila não pode entrar naquele carbono? Satura, faz mais de 4 ligações, faz 5 ligações, não posso. Então não preciso colocar número, só pode ser ali. Mesmo caso do outro lado lá, o ácido aminoetanóico. Então tem o grupo amino e etanóico. Presta atenção, se não fosse o et, fosse um but, um pente, aí eu tinha que colocar ácido, 2 amino, 3 amino, 4 amino etanóico, butanóico, pentanóico. Então presta atenção. Naquele caso, não precisei. Mas olha o que acontece no ácido lático aqui embaixo. Ácido 2-hidroxipropanoico. 2-hidroxipropanoico. Pega o prop, 3 carbonos. O primeiro, qual é o primeiro? C dupla OH lá da ponta. E aí no segundo eu tenho o hidrox. Alfa-hidroxipropanoico, posso usar também. Nesse caso aqui na letra B, alanina. Ácido 2-aminopropanoico, 2-aminopropanoico. E o ácido tartárico, ácido 2,3, olha só, 2,3 dihidroxibutanodioico. Isso daqui é maravilhoso. Esse último nome aqui é para quem conseguiu chegar nos últimos exercícios, das últimas funções, pegar uma função mista, conseguir dar esse nome para a letra C, é tudo que eu quero para o segundo ano. Tudo que eu quero é esse nome da C. Ácido 2,3 dihidroxibutanodioico. Minha cadeia principal tem but, eu tenho um dioico, C dupla OH nas duas pontas, só pode ser nas pontas, e no 2 e no 3 desses 4, no 2 e no 3, ou no meio, é a única possibilidade também, porque os carbonos das pontas estão saturados. Nos 2 eu tenho 2 hidroxilas. Maravilhoso, maravilhoso. Então, quero pedir encarecidamente, teve dúvida? Me manda uma pergunta, me manda um e-mail, manda uma mensagem aqui nos comentários, tá? Repitam as aulas, assistam novamente e na semana que vem a gente volta com mais uma aula. Beleza? Fiquem para a live que eu vou elucidar todos esses exercícios. São bastante exercícios, tá? Façam e a gente vai resolver na próxima aula. Show de bola, muito obrigado para quem conseguiu, né, ficar até aqui. Beleza, galera? O que tá acontecendo, Thanos? Tá difícil, hein? Nossa vida, viu? Deixa eu encerrar.